Saudações de paz, meus irmãos. Vocês estão bem com Jesus? Povo de Deus, é o seguinte: no vídeo de hoje nós vamos resolver uma polêmica incansável. Será que Donald Trump é o anticristo? Será que o americano tem possibilidade de ser? Como assim? Olha, não sai daí, porque depois da vinheta nós vamos conferir tudo isso. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aristides Rocha, professor e escatólogo, e este vídeo está muito quente, muito polêmico. Mas antes da gente entrar mesmo, de fato, nesse assunto, eu quero pedir a você que me dê uma força. Deixe seu like, se inscreva neste canal e ative o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que aqui acontece. Combinado? Bom, semana passada o mundo foi chocado. Um choque mundial. O presidente Donald Trump esteve no Fórum Internacional Econômico ou Fórum Econômico Internacional em Davos, na Suíça. E o presidente dos Estados Unidos, ele aproveitou a reunião para anunciar, declarar que há um acordo de paz com muitos países já assinado. E para você entender melhor, nós vamos assistir aqui alguns minutos da reportagem da Jovem Pan News sobre esse assunto. Oi, Paula, muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe segue acompanhando aí os desdobramentos e as repercussões, como você bem disse, da criação do Conselho Mundial da Paz. Conselho este criado no final agora do ano de 2025 pelo presidente Donald Trump, viu? Agora há pouco acabou uma cerimônia lá em Davos, na Suíça, onde Trump apresentou oficialmente no Fórum Econômico Mundial esse novo organismo internacional denominado Conselho da Paz. Um conselho que, como ele mesmo descreveu há pouco, é uma iniciativa para mediar crises e promover a paz, no mundo. O Conselho da Paz foi expandido. Muita gente tinha dúvidas com relação a como ele funcionaria, mas ele foi expandido para um escopo muito mais amplo. Então a gente vai fazer uma pausa rápida. E já é suficiente para nós falarmos um pouco desse assunto. Eu somente deixei rodar um pouco dessa reportagem da Jovem Pan News para que você entenda um pouco mais. Eu não estou aqui para fazer críticas ou defender ser advogado de Donald Trump, porque estou longe disso. Eu estou aqui para resolver um assunto escatológico, é isso mesmo. Com essa reportagem, com esse anúncio, com essa declaração, muitos agora que estavam em dúvida podem ter certeza em seus corações que Donald Trump é o anticristo, pelo fato de que a Bíblia ela é muito clara em dizer que esse anticristo assinaria um acordo de paz de 7 anos com muitos. Então alguns podem bater na mesa, gravar seus vídeos e declarar: o anticristo chegou, o anticristo é Donald Trump. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Não se assuste, não saia de onde você está, porque aqui nesse canal Bíblia na Prática você vai saber da verdade. Eu não vou ser enfadonho, cansativo a vós outros, mas eu vou ser direto, porque a proposta desse canal é Bíblia na Prática. Para isso, eu vou recordar ou citar 2 textos bíblicos para provar para vocês que o anticristo, não que ele não deva ser, é que ele não pode ser americano. Primeiro texto que nós temos, você pode aí
pausar o vídeo, ouvir de novo, ler comigo, abrir a Bíblia, fica à vontade. O primeiro texto bíblico que nós vamos citar, é óbvio, está em Daniel, capítulo de número 9, verso de número 26. Depois das 72 semanas, será cortado o ungido. Ungido, Jesus o Messias, e essa parte fala justamente, ou seja, faz jus justamente da morte de Jesus. Ele será cortado. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o texto está se aprofundando. Nós temos Jesus como príncipe. E quando Daniel ele fala que esse ungido, que é um príncipe com P maiúsculo, que é Jesus, o Messias, é cortado, fala da sua morte. E Daniel agora segue falando que o povo do príncipe, aqui esse príncipe está com P minúsculo e não pode ser Jesus. É o príncipe que há de vir. Daniel diz que o povo desse príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Bom, esse texto deixa muito claro que Jesus seria cortado, fala da sua morte, mas que depois disso havia de vir um príncipe, e o povo desse príncipe ele vai destruir a cidade e o santuário. Esse fato já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O povo romano, liderado por Tito, filho de Vespasiano, ele invade Jerusalém não mais para só submeter os judeus a uma escravidão, mas agora para matar, destroçar, destruir, para aniquilar. E houve uma grande matança, vocês sabem disso. Então vejamos, se há de vir um príncipe que não é Jesus, porque Jesus já veio, então esse príncipe é o anticristo, P minúsculo. Mas o povo dele havia de invadir Jerusalém e já invadiu, o povo romano. Então a primeira etnia que esse príncipe tem que ter é europeu. Etnia europeia. Ele tem que ser europeu. Especificamente romano, porque o povo desse príncipe, que são os romanos, invadiram o templo e destruíram a cidade. Então ele tem que ser europeu. Verso 27, Daniel diz: ele confirmará ou fará uma aliança com muitos. Então Daniel diz no verso 27 que esse príncipe, cujo povo invadiu o templo em Jerusalém e a cidade foi e destruiu a cidade, ele mesmo vai fazer um acordo de paz com muitos. Descobrimos agora a primeira etnia deste anticristo. Agora vamos para a segunda etnia. João capítulo de número 5, verso de número 43. Jesus diz assim: eu vim em meu nome, ou seja, corrigindo, eu vim em nome de meu Pai. Verso 43. Abre o texto. Eu vim em nome do meu Pai, Jesus dizendo, e não me aceitas. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Claro que aqui há uma condição. Se ele vir, a condição não é se ele virá, a condição é que se ele vir no próprio nome, ele será aceito. Jesus está dizendo claramente que ele vem no nome do Pai e não foi aceito por quem? Pelos judeus. Ele foi rejeitado, desprezado, preso, condenado à morte. E ele diz, mas se vier alguém no próprio nome, esse vocês vão aceitar. Então nós temos aqui a segunda etnia do anticristo. Quem é que vem depois de Jesus? O anticristo, aquele que é contra tudo que se chama Cristo, que se chama Deus. Então nós temos aqui uma dupla etnia. Primeiro, Daniel 9, 26 e 27. Ele tem que ser europeu, porque o povo dele invadiu o templo e destruiu a cidade. Segundo,
Aqui, Jesus está abrangendo algo muito judaico, porque ele é judeu. A salvação, afinal de contas, veio dos judeus. E Jesus está dizendo que se outro vier, outro como, outro quem, outro líder, outro príncipe, mas virá no seu próprio nome e ele será aceito. Então, gente, definitivamente, Donald Trump, Bolsonaro, Lula, Macron, Biden, nenhum desses tem possibilidade de ser o anticristo. A possibilidade que existe nos dias de hoje é que algum deles sejam influenciados pelo Espírito. Eu não estou dizendo que eles são influenciados. Eu estou falando que podem ser influenciados pelo Espírito do anticristo que já está na Terra. Mas a pessoa do anticristo eles não são. O anticristo é a primeira besta do Apocalipse, descrita em Apocalipse capítulo 13. Essa primeira besta é um chefe político. Ele vem do mar. Ele emerge do mar. O mar significa na Bíblia multidões, conforme Apocalipse capítulo 17. Para liquidar essa fatura, nós tivemos agora também recentemente a morte de um papa. E outro vem e já está na cadeira sendo seu posterior. E muitas pessoas gravaram vídeo, foram para a internet, para as redes sociais dizer que esse novo Papa era o anticristo. E a coisa só piora, porque estão usando muito a parte da escatologia sugestiva, especulativa, e muitas pessoas estão entrando nesse mar de confusão pensando que é sem ser. O Papa não pode ser o anticristo, pelo fato de que a primeira besta, que é o anticristo, ele tem que ser um líder político e não um líder religioso. Nós temos um cenário apocalíptico, duas bestas. A primeira besta, o chefe político, a segunda besta, o chefe religioso. Mas o Papa, então, tem que ser a segunda besta? Claro que não. A segunda besta é um profeta, aliás, falso profeta, mas que fará sinais aos olhos humanos. E ele levará o povo, conduzirá o povo a adorarem a primeira besta. Então, cuidado com essas teologias, com essa escatologia especulativa. Obviamente que esses acontecimentos, eles flertam, eles fazem parte desses últimos dias. Estou aqui para esclarecer o que for preciso. Deus abençoe e que nós subamos ao céu no arrebatamento da igreja. Porque enquanto o mundo espera o anticristo, a igreja aguarda Jesus Cristo.